Talvez você já saiba disso, ou talvez não, mas a síndrome dos ovários policísticos é nada menos do que a disfunção endócrina mais comum em mulheres na vida reprodutiva. Muito embora a gente ainda tenha muitas dúvidas, né, em relação à fisiopatologia dessa condição, ainda tem vários aspectos se definir, né, sobre a síndrome dos ovários policísticos, que essa condição é bastante prevalente e é também a principal causa de hirsutismo, né? Então, pacientes que chegam com a queixa de excesso de pelos vão ter um diagnóstico final de síndrome dos ovários policísticos na maioria das vezes. Então, assim, geralmente, a paciente que vai ter o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos é uma paciente que chega com queixa de hirsutismo ou chega com queixa de irregularidade menstrual. O que você precisa saber muito bem sobre essa condição, sobre a síndrome dos ovários policísticos? Então, ela vai ter três critérios, né? Ela vai ter três características: o hiperandrogenismo, a disfunção ovulatória e os ovários policísticos na imagem ultrassonográfica. E aí, como é que funciona isso, né? Como é que você aborda cada uma dessas situações? O que vai acontecer é o seguinte: para a gente dar um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, a gente vai precisar de pelo menos 2 desses 3 critérios. Então, isso significa que a gente vai ter 4 fenótipos possíveis, né? A gente vai ter 4 variações aí dessa combinação de critérios. Então, a gente vai ter o chamado fenótipo clássico, que é aquele que vai ter o hiperandrogenismo, a anovulação, né, ou disfunção ovulatória, com ou sem os ovários policísticos ultrassom. Esse fenótipo, né, o hiperandrogenismo e a disfunção ovulatória, ele é conhecido como um fenótipo clássico. E aí, se tiver ovários policísticos no ultrassom também, a gente vai chamar isso de fenótipo A. Se não tiver os ovários policísticos na imagem, a gente vai chamar de fenótipo B. Então, o fenótipo clássico pode ser o A, que tem todos os comemorativos, ou pode ser o B, não vai incluir ovários policísticos na imagem. Além disso, a gente também tem a possibilidade chamado fenótipo ovulatório. A paciente vai ter hiperandrogenismo e ovários policísticos, mas não tem disfunção na ovulação. E esse é o fenótipo C. E por fim, a gente tem a possibilidade do fenótipo D, que seria o chamado normoandrogênico, em que a paciente vai ter disfunção ovulatória e ovários policísticos, mas não vai ter hiperandrogenismo. Então, essas são as 4 possibilidades, né? Quem é a paciente com síndrome dos ovários policísticos? Ela pode se enquadrar em um desses 4 fenótipos possíveis. E daí, além disso, né, a presença de anormalidades metabólicas é muito frequente, né? Lembrando que a resistência à insulina, a síndrome metabólica, podem estar inseridas dentro desse contexto da SOP e frequentemente isso acontece, né? Então, a presença de anormalidades metabólicas não é para diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. No entanto, essa associação é frequente, então faz-se necessário uma investigação para a possibilidade, né, de alterações glicêmicas, de alteração lipídica, enfim, da pressão, porque essa associação é bastante comum. Como é que a gente fica se a paciente tem ou não tem hiperandrogenismo? Então, o hiperandrogenismo ele pode ser clínico ou pode ser laboratorial. Então, funciona assim: hiperandrogenismo clínico seria a presença de hirsutismo, que a gente vai avaliar pelo chamado score de Ferriman-Gawley modificado. A gente até falou sobre isso bastante na live de ontem. Além disso, a paciente também pode apresentar acne e alopécia. No entanto, a gente também pode caracterizar o hiperandrogenismo do ponto de vista laboratorial, através da dosagem da testosterona livre calculada. Se a paciente tiver elevação da testosterona, isso vai ser critério para a gente dizer sim, existe hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo pode ser clínico ou laboratorial. Tem pacientes que vão ter ambas as situações, mas uma das duas já é o suficiente para você caracterizar como a presença de hiperandrogenismo. Muito bem, isso é sobre o hiperandrogenismo. E a disfunção ovulatória, né? Como que eu vou dizer, quando que eu posso afirmar que a paciente tem disfunção ovulatória? Então, a gente vai caracterizar assim, ó, com períodos de amenorreia de pelo menos 90 dias ou menos de 9 ciclos menstruais por ano. Então, isso é um critério bem definido, né? Bem objetivo também. E, por fim, os ovários policísticos, a gente
gente vai determinar através de ultrassom, e aí o ideal é fazer ultrassom transvaginal, e aí para a gente dizer que os ovários são micropolicísticos, ter 20 ou mais folículos com um diâmetro 2 a 9 milímetros, ou um volume ovariano total maior ou igual a 10 centímetros cúbicos. Isso pode ser em um ou em ambos os ovários. Aqui tem uma imagenzinha só para ilustrar, né, que a gente vê múltiplos folículos aqui nesse ovário, caracterizando um ovário micropolicístico. Dito isso, é o seguinte, então eu tenho, para dar diagnóstico de SOP, eu preciso de pelo menos 2 dos 3 critérios, e eu já sei agora como que eu avalio objetivamente, né, cada um desses critérios: o hiperandrogenismo, a disfunção ovulatória e os ovários policísticos. Beleza, é só isso? Não! Agora tem uma coisa super importante, que você pode esquecer de forma nenhuma. Se você for no Val da Val, você seguir adiante aí, você vai dar muito diagnóstico errado. É o seguinte, a síndrome dos ovários policísticos é um diagnóstico de exclusão. Então, além da paciente preencher os critérios para a síndrome dos ovários policísticos, é também necessário que se excluam outras condições que podem ter as mesmas características. Então, o que a gente precisa excluir? Hiperprolactinemia, falência ovariana prematura, hipotireoidismo, uso de medicamentos, síndrome de Cushing, tumores virilizantes, eventualmente também vão precisar ser excluídos. Isso aqui é tipo assim, é essencial. Se você não souber isso, todo o seu conhecimento sobre as características clínicas, os fenótipos, tudo isso vai ser em vão. Então é muito importante você lembrar, é necessário excluir essas condições. Excluir gravidez também, né, na mulher que apresenta oligomenorreia, amenorreia. Para a gente fechar o diagnóstico de SOP, a gente tem que dosar uma prolactina, um beta-HCG, um TSH, gonadotrofinas, antes da gente fechar esse diagnóstico. Se você compreende isso, o seu raciocínio se torna um raciocínio bem mais apurado, Então, se você percebe, né, que na síndrome dos ovários policísticos, então assim, a doença é super comum, então você tem que pensar nela. Sim, é a disfunção hormonal mais frequente na mulher no menarque, né? Então assim, você tem que pensar em síndrome dos ovários policísticos toda hora. No entanto, esse é um diagnóstico de exclusão. Então você tem que pensar nele, mas para você fechar que a paciente realmente tem SOP, você tem necessariamente excluir outras condições. Então, dependendo de qual é o fenótipo, né, vai ser mais importante excluir algumas coisas ou outras. O fato é que não dá para fechar esse diagnóstico antes de falar, opa, mas e a prolactina? A prolactina tá normal ou não tá? Você compreendendo isso, você consegue perceber como que aprender endocrinologia é possível? Você consegue perceber como que, se você fizer um raciocínio, né, direcionado, é possível sim raciocinar como especialista? Eu quero te mostrar que o assunto, né, síndrome dos ovários policísticos, é muito cobrado na prova do TIM. Então, só para você ver que isso é uma realidade, eu vou te mostrar uma questão que caiu na prova de 2019 do TIM sobre a SOP. Eu vou ler aqui para vocês a questão que caiu na prova do TIM de 2019. Uma mulher de 29 anos que se queixa queda de cabelo e aumento de pelos. Ela refere pubarca aos 7 anos e menarca aos 12 anos, seguidas de ciclos a cada 3 meses desde então. Ela iniciou o uso de contraceptivo oral combinado aos 16 anos e suspendeu há 3 anos. Apresenta ciclos oligomenorreicos, hirsutismo e oleosidade facial. Ela é obesa desde a infância e atualmente o seu IMC é de 32. A respeito do caso, nós vamos procurar a afirmativa correta. Então vamos lá. Então é uma mulher de 29 anos, ela tem oligomenorreia, ela tem hirsutismo, ela tem uma oleosidade facial. E aí, a letra A diz que essa paciente tem síndrome dos ovários policísticos e as dosagens de testosterona total e livre e ultrassom pélvico transvaginal permitem definir o diagnóstico. Peraí. Essa mulher tem ou não tem diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos? Então, vamos lá. De acordo com o que a gente conversou aqui, para eu fechar o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, eu preciso ter pelo menos 2 dos 3 critérios e eu preciso excluir
excluir outras condições. Então, vamos lá. Essa paciente tem critério para síndrome dos ovários policísticos? Ela tem hirsutismo. Então, o hirsutismo já é o critério hiperandrogenismo. Ela nem precisa de dosagem de testosterona, por exemplo. Se ela já tem o hirsutismo, né, documentado no exame físico, isso já é critério para hiperandrogenismo. Além disso, ela tem oligomenorreicos, né? Ela menstrua a cada 3 meses. Então, assim, isso também caracteriza a disfunção ovulatória. Então, ela já tem duas das características da síndrome. Do ponto de vista de preencher critérios, ela já preencheria, né? Se ela fizesse um transvaginal e se verificassem ovários policísticos, a gente teria o terceiro critério, e aí a gente poderia chamar de fenótipo A, né? Fenótipo clássico. Mas mesmo que ela não tenha ovários policísticos, ela se enquadraria no fenótipo B, né? Pela questão da avaliação de critérios, ela tem. E ela ainda tem a questão metabólica, né? Porque ela tem uma obesidade com IMC de 32, ela também mereceria uma avaliação metabólica. No entanto, a gente não pode esquecer, para eu fechar esse diagnóstico, eu tenho que excluir outras condições, eu tenho que excluir gestação, eu tenho que excluir hiperprolactinemia, hipotireoidismo, hiperplasia adrenal congênita, enfim. Então, eu não posso afirmar que ela tem síndrome dos ovários policísticos. Então, a letra A está falsa, está errada. E a segunda parte da letra A também está falsa, né? Diz que dosagem de testosterona e ultrassom serviriam para definir o diagnóstico. Isso também não é verdade, conforme eu acabei de explicar. Bom, a letra B diz que a paciente tem síndrome dos ovários policísticos. Opa! Ainda não, né? Então essa já está errada. A letra C diz o seguinte, que a dosagem de 17-hidroxiprogesterona é mandatória, pois a paciente pode apresentar diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita forma não clássica. Opa! Isso é verdade, porque antes de eu afirmar que a paciente tem síndrome dos ovários policísticos, eu preciso excluir as doenças que podem se manifestar exatamente com os critérios para diagnóstico de SOP. Uma delas é a hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 21-hidroxilase, forma não clássica. Então, e a dosagem de 17-hidroxiprogesterona é a forma da gente descartar essa condição. Então, a letra C está certíssima. E a letra D diz que o uso de contraceptivo oral combinado foi inadequado, pois não representa tratamento de escolha para as queixas da paciente e comprometerá a fertilidade. Opa! Então, assim, primeiro que contraceptivo oral combinado, escolha de tratamento para pacientes com SOP, né? Então já começa errado. E segundo, a gente não deixa de indicar um tratamento contraceptivo oral por conta de preocupação com comprometer a fertilidade, né? Durante o período em que a paciente está em uso do contraceptivo oral, ela não vai estar fértil, então a gente vai usar essa característica importante para a gente definir se vai usar ou não o contraceptivo oral. No entanto, eventualmente pode haver um comprometimento da fertilidade, especialmente se a mulher utilizar por muitos anos, né, o contraceptivo oral, mas isso não é uma situação esperada, né? Na maioria das vezes, o que vai acontecer é que, uma vez que seja suspenso o anticoncepcional, que a paciente restabeleça, né, capacidade de fertilidade. Muito bem, então a resposta correta para essa questão do TIM de 2019 seria a letra C. A necessidade de se fazer a dosagem da 17-hidroxiprogesterona e excluir hiperplasia adrenal antes de fechar o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Então é assim, à medida em que o raciocínio vai fazendo sentido, tudo vai ficando mais fácil. Inclusive, na hora de você ler uma questão de prova, né? Você tem mais maturidade quando você tem um conhecimento global sobre aquele tema, né? Então, hoje, a gente viu aqui, né, aspectos importantes e essenciais, né, que o médico que pretende se tornar endocrinologista, né, o médico prestar a prova de título de especialista, precisa conhecer, né, sobre a síndrome dos ovários policísticos.